finalizando. Bom, a Guerra Fria também foi, em alguns momentos, a Guerra Quente. Mesmo a ponto de quase colocar o mundo numa terceira guerra mundial. Acho que foi Einstein, né, que disse que não sabemos como seria uma terceira guerra mundial, mas a quarta seria com paus e pedras, né? É isso que se acreditava. Bom, em 1950 nós tivemos uma experiência de guerra quente na Coreia. Guerra da Coreia ou Guerra das Coreias. Vamos usar da Coreia, que é o mais utilizado nos livros. Região dominada pelo Japão durante a Segunda Guerra. O Japão perdeu a guerra. E aí vai ser aquela disputa. Estados Unidos, União Soviética. Decidiram fazer a divisão, então, da Coreia em duas partes. O norte comunista ou socialista e o sul capitalista. Sem uma consulta popular, discussão, foi uma arbitrariedade. Mesmo que houvesse, segundo a ONU, a intenção de fazer uma unificação mais adiante a partir de uma eleição. Bom, isso foi feito em 1945, nós estamos em 1950, portanto 5 anos depois e nada foi feito. E nós tínhamos comunistas no sul da Coreia e capitalistas no norte da Coreia, então insatisfeitos dos dois lados. Mas uma boa tendência à unificação a partir da proposta socialista. Então o norte a Coreia do Norte vai invadir o sul e aí temos um conflito, porque o norte vai ser apoiado pela China. Lembra que a China fez a sua revolução em 49, e o sul pelos Estados Unidos. Doutrina Truman, aquela coisa toda. 3 anos de conflito bárbaro, tá? Só que acabou como começou. Voltou a divisão, paralelo 38, continuou Coreia do Norte, continuou Coreia do Sul. Então, em 1953, eles assinaram um cessar-fogo, conhecido como a Paz de Panmunjom. É isso aí. Bom, cessar-fogo não foi um tratado de paz. Por isso que alguns vão dizer que eles estão ainda em estado de guerra por causa disso. O saldo principal da guerra, mais de 1 milhão de mortos, sobretudo coreanos, né, e chineses. A partir daí, a Coreia do Sul vai receber um apoio bastante interessante, sobretudo tecnológico, econômico dos Estados Unidos. Vai se tornar uma potência ali na área, né, na região. A tecnologia da Coreia chegou ao Brasil, né, os carros coreanos aí. Já do norte vai ser dominada por uma família, vamos dizer assim, e que há uma sucessão ali, como se fosse um reinado, né? Morre um, sobra o filho. Portanto, não tem muita coisa ali de socialismo ou de comunismo, mesmo que alguns falam isso. De qualquer forma, foi um perigo essa guerra, poderia ter, né? Tão perigoso quanto o encontro do governante da Coreia do Norte com Donald Trump, né? São dois que talvez faltasse alguns parafusos aí, com todo respeito. O segundo conflito aparece aqui no seu esquema, na parte 343, no terceiro parágrafo aí. Em 1959 tivemos a Revolução Cubana. A Revolução Cubana, a Revolução Chinesa, a questão vão aparecer em outras aulas, tá? Então não vamos tratar aqui da Revolução. Mas a Revolução foi liderada lá pelo Fidel Castro, o irmão Raul, Ernesto Che Guevara, aquele povo todo. E ao fazer a
a revolução de caráter mais nacionalista acabou implicando em tirar privilégios que os norte-americanos tinham lá na ilha. Cuba era praticamente uma área de turismo norte-americano, né? Uma área de cassinos. Ali era alguns vão dizer que era um bordel norte-americano. Quando os revolucionários barbudos entram lá, eles mudam isso. Vão nacionalizar algumas questões, vão entrar em choque com a presença e o interesse norte-americano lá, que vão reagir. A reação norte-americana dá-se em 1961, né? Eles tentam invadir Cuba para derrubar o Fidel Castro. É a invasão da Baía dos Porcos. E ela é toda orquestrada pela CIA. Lembra que falamos da CIA, da KGB? Pois é. Só que foi um fracasso. Não deu certo. Os guerrilheiros conseguiram rechaçar isso. Mas aí ficou a possibilidade de acontecer isso de novo. Os norte-americanos vão tentar fazer então um embargo, né? Alguma coisa vai ter que ser feita. Só que enquanto isso está acontecendo na visão norte-americana, na visão cubana acontece outra. Eles vão se aproximando da União Soviética, dentro desse contexto de Guerra Fria. E em 1961, Cuba opta pelo socialismo. Tá? Só então ela opta. Personagens como Che Guevara já eram socialistas, tá bom? Mas no caso, a opção do país acaba sendo em 61 e tem a ver com essa pressão dos Estados Unidos. Bom, e aí, pessoal, onde é que está o problema? O problema é onde fica Cuba. Temos um mapa em algum canto aí do seu caderno. E vê que é muito próxima, é uma ilha muito próxima dos Estados Unidos. E aí, naquela questão das espionagens e tal, descobriu-se a construção de plataformas de lançamento de mísseis em Cuba. E aí, obviamente, que eles vão ser pior do que constatar. Eles bateram foto, né? A União Soviética fala que não é verdade, que não é isso, mas quando viu que não tinha como negar, acabou assumindo. São os famosos 13 dias que abalaram o mundo. Tem até um filme, se não me engano, tem esse mesmo nome, 13 dias que abalaram o mundo. É uma referência ao livro do John Heeds, que tem esse nome, e ele está falando justamente da Revolução Russa. Né? Ele esteve presente, escreveu um livro que é um livro super interessante. Só que ele acha que eram 10 dias que abalaram o mundo. Aqui são 13. Quer dizer, qualquer coisa podia acontecer aqui. Os generais norte-americanos lá estavam aqui, ó, no ouvido do presidente. Joga a bomba logo lá, vamos resolver isso. Mostra o poder. A Rússia talvez pensasse a mesma coisa. Os cubanos estavam preparados para lutar. O presidente norte-americano de então era o John Kennedy. John Fitzgerald Kennedy. Talvez por isso uma cabeça diferenciada, não era socialista, mas ele tinha uma visão mais progressista das coisas. E também estava comandando, né, aquela questão da corrida espacial, de modo sábio, mas guerra não era bem o projeto. Então ele insiste na negociação. Tá? Bom, então nesse momento poderia ter acontecido um conflito. Inclusive, além desse filme aqui do Kevin Costner, parece que trabalha nesse filme, tem aquele filme do X-Men Primeira Classe, que aparece no final do filme o Magneto movimentando aqueles mísseis. Aquele lá que eles estão fazendo é uma referência à crise dos mísseis. Obviamente que aquilo só é verdade na crise, não que tivesse mutantes lá. Bom, não sei. Será? Bom, de qualquer forma, norte-americanos e soviéticos chegaram a um acordo. Então o acordo é, paramos com isso, não vamos acabar de construir isso aqui, vamos tirar esses mísseis daqui. Desde que
vocês norte-americanos tirem também os mísseis que estão lá na nossa cara. Os norte-americanos tinham colocado mísseis em direção à União Soviética lá na Turquia. Então fizeram um acordo, vocês tiram os mísseis da Turquia, nós tiramos de Cuba. E vocês norte-americanos vão se comprometer a não mais tentar invadir a ilha. Com esse tipo de acordo, tudo foi resolvido. Os norte-americanos perceberam, inclusive, que não precisavam de jogar bomba lá, era só fazer um embargo econômico e tentar fazer com que Cuba fosse destruída pela questão econômica. Não deu tão certo, mas deu quase, né? Cuba é considerado até hoje, né, para mim, por quem não gosta, muito sucesso na área da medicina, na educação, nessa questão mais social, e muito difícil, pouco crescimento na parte tecnológica. Portanto, esse embargo dificultou bastante o desenvolvimento da ilha, mas não impediu que ela conquistasse algumas coisas. Então, tivemos aí quem estava no governo dos Estados Unidos, Kennedy, do governo soviético, o Khrushchev. Alguns falam Khrushchev, aí depende da sua russo, tá? O Nikita Khrushchev é aquele. Perdeu um pouco de prestígio com isso, tá? Foi lá, conversou com o presidente norte-americano. Então, para alguns lá na União Soviética, ele demonstrou uma certa fragilidade. Não seria, né? Mas demonstrou para alguns, aqueles que tinham mais poder. Portanto, ele foi retirado e vai assumir o poder o Leonid Brezhnev. E o terceiro episódio de Guerra Quente é a mais famosa, né? A tal da Guerra do Vietnã, que aparece com datas diferentes, né? O mais comum é falar que ela começa em 1959 e vai até 1975. Mas é possível encontrar diferentes datas aí para esse conflito. O Vietnã era uma área chamada Indochina, né? Uma área ali que era dominada, que era uma colônia francesa. Depois, durante a guerra, Japão, e depois que a guerra acaba, os franceses querem voltar lá, né? Colônia de novo. Mas não vai dar. Ou seja, os Vietcongs, no caso os vietnamitas, né, vão resistir. Eles vão formar um grupo de resistência chamado Viet Minh, que na verdade vão estar lutando pela independência. O líder desse grupo é um cidadão chamado Ho Chi Minh, que andou pelo mundo, inclusive, né? Foi pela França, pela Rússia e Coreia. Era chamado guerrilheiro poeta. Eles vencem os franceses. Então a França se retira e eles conquistam ali a independência. Mas a saída da França, ao sair, vai ficar no mesmo caso. De quem será essa área? Nossa, de quem será? Quer dizer, o que fazer com isso aqui? Vamos dividir também. Vietnã do Norte comunista, Vietnã do Sul capitalista, e não se fala mais nisso. Foi feito dessa forma. O Vietnã do Norte apoiado pela China e pela União Soviética, no início mais pela China, e o Sul pelos Estados Unidos, os aliados deles aí. No contexto, o que vai acontecer? Existe um grupo de guerrilheiros lá no Sul do Vietnã que querem fazer a revolução. Eles querem unir. O líder do Norte, Ho Chi Minh, muito popular. Então teve início uma guerra, de novo, do Vietnã do Norte contra o Vietnã do Sul. O grupo que está fazendo a luta pela unificação é o Vietcong. Lá é Viet Minh, aqui é o Vietcong. E eles vão entrar em confronto. Só que aí, obviamente, entra a presença da China
do lado do Vietnã do Norte. E a presença norte-americana, que vai mandando tropas para o Vietnã do Sul. Então, qual que é o problema dessa guerra? Por que ela ficou tão famosa? Bom, primeiro que jogou-se muito armamento lá, né? Muitos bombardeios, para alguns equivalentes à Segunda Guerra, para outros mais do que na Segunda Guerra. Armas de destruição, coquetéis, molotov, não, aquela napalm, né? Napalm, que ela é uma bomba tipo de gasolina mesmo, né? De incendiária.